Prazer de convidar, aqui a gente faz o jogo das cadeiras. Prazer de convidar a professora Maria da Glória Bordini, que veio das plagas do sul, do frio, para trazer um calorzinho carioca. Ela trouxe a chuva, mas já foi embora, já foi embora. E eu, antes, Glorinha, de te apresentar, eu quero agradecer a todo o grupo de estudos aqui presente, na qualidade dos demais membros e orientandos. Um agradecimento especial à Virgínia, à Paula, à Larissa, à Lena, que tocam, né, que dão a gente a possibilidade de trazer. Deneval, que trouxe um peso, ele está em forma, né, para nos dar sucos e sucos que vieram, especialmente de fora. Esse grupo está internacional, aqui é tudo multicultural, multi. Bom, então, eu não tinha feito esse agradecimento logo na abertura da manhã, então, antes que eu me esqueça e deixe isso. Então, eu agradeço a todos, né, a todos de coração, porque sem cada um, né, sem o envolvimento de cada um, não existe grupo nenhum. Então, muito obrigada por vestirem a camisa por dentro e por fora. Né, a garotada da camisa está no trabalho mais... uma outra parte do trabalho intelectual, preparando já o nosso lanchinho. Então, a professora Maria da Glória Bordini, eu tenho o encantamento de conhecer desde 1984. E presto minha homenagem ao seu diversificado trabalho no campo da teoria, dos acervos. E eu vou fazer uma breve apresentação, porque apresentá-la é difícil, não só pela qualidade do seu trabalho, como pela extensão desse trabalho. Então, aqui tem um resumo. Ela é doutora em Letras e Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ex-professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Letras da URGS, como eles chamam, né? E da PUC de Porto Alegre. Foi secretária editorial da Editora Globo de Porto Alegre e diretora da coleção infantil da LIP e M Editores. Suas áreas de atuação são teoria da literatura, poética, memória literária e estudos culturais. É pesquisadora do CNPq desde 1984, portanto, ela completa 30 anos. E coordena, isso sem cambalacho, né? Porque não há comitê que resista a 30 anos, graças a Deus. E coordena o acervo literário de Érico Veríssimo desde 1982. Eu acho que só ela e o Érico é que conhecem aquele acervo muito bem. Ele só mandando para nós mensagens do além. E ela que está aqui ao alcance da nossa mão. Quero agradecer também, que já tive algumas orientantes, foram duas, que se beneficiaram da sua vinda ao Rio de Janeiro e da consultoria que você deu, sendo que quase como uma co-orientadora daqueles trabalhos. Ela é autora de Fenomenologia e Teoria Literária, Criação Literária em Érico Veríssimo e a Poética da Cidade em Érico Veríssimo, e coautora de As Pedras e o Arco, Fontes Primárias, Teoria e História da Literatura, e de O Tempo e o Vento, História, Invenção e Metamorfose. Organizou, entre outras, as edições de Lukács e a Literatura e Caderno de Pauta Simples, Érico Veríssimo e Crítica Literária, além de antologias de textos de Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, Mário Quintana, Nélida Pinhon, Valmir Ayala e Lila Ripoll. Atualmente atua na pós-graduação em Literatura Portuguesa e Comparada na URGS, que teve a chance de tê-la de volta. E eu esqueci de dizer que eu sou editora da Brasil Brasil. E ela é editora de uma revista binacional da maior importância, que tem como coeditora a Brown University, onde tive o prazer de fazer o meu pós-doutorado. Então, e essa edição já vem, né,
porque conseguir manter uma revista com tantos longos anos e tantos números, isso é fenomenal. Homenagem ao nosso querido Wilker. Qualizar. Está vendo? Porque a gente aqui só senta com Qualizar, Qualis 21, Qualis 1000, nós somos todos metidos. Então, a minha querida amiga, não é porque ela é minha amiga que ela está aqui, é porque ela é fantástica no que faz e me dá a honra de vir trazer o seu trabalho gratuitamente, em textos originais. E o título da participação dela hoje, não sei se ela mudou alguma coisa, é A Circulação da Mercadoria Literária em Tempos de Globalização. Então, com a palavra, a nossa querida amiga intelectual, professora, eu nem vou dizer o doutora, é a professora. Todo mundo é doutor hoje em dia. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da Lúcia Helena. Vocês têm que relevar, vamos dizer assim, o elogio que ela sempre faz ao meu trabalho, que é um tanto e quanto exagerado, sempre, porque ela é muito minha amiga, de longos anos, e é uma pessoa que eu admiro muito pela seriedade intelectual e integridade. Então, eu queria também expressar a minha satisfação em estar fazendo parte, atualmente, do trabalho deste grupo, né, Nação e Invenção, como, vamos dizer assim, correspondente estrangeiro. Eu sou binacional, biestadual. Tá, então, eu queria fazer esse agradecimento. A Lúcia sempre me dá a oportunidade de pensar na área de teoria da literatura, principalmente, que é uma área que, no momento, está um pouco distante de mim, porque eu estou trabalhando mais com lírica portuguesa contemporânea. Então, que é só o que eu dou na URGS, é érico e poesia portuguesa atual, para poder pensar em algumas coisas que são aquelas que preocupam este grupo e preocupam principalmente aquilo a que nós devíamos nos dedicar, que é a crítica do modelo de cultura literária que nós temos no Brasil, e não só no Brasil. Bom, o título da minha palestra, na verdade, tem o do Brasil, ali, depois da mercadoria literária, eu esqueci de pôr na parte final. Então, é a circulação da mercadoria literária do Brasil em tempos de globalização. Bom, globalização é um termo já trivializado nos canais de comunicação no Brasil. Se fala dele em jornais, nas sessões de política, economia e assuntos internacionais, nos estudos de cultura, enquanto um fenômeno de uniformização dos bens culturais, nos de ciências aplicadas como processo de inovação tecnológica, nos de sociologia como etapa difusa das relações sociais, nos de história como momento para além dos nacionalismos. Bom, um dos brasileiros que se dedicou à questão da globalização, e que eu quero homenagear aqui, é Otávio Yanni. Em A Era do Globalismo, ainda em 1996, o Yanni situa o fenômeno como uma expansão do capitalismo para uma escala mundial, que atravessa fronteiras, nacionalidades, culturas, regimes políticos e sociais, marcado por características como abrangência, complexidade e contradição. Diz ele que, diante desse movimento de surpreendente ruptura da história, eu cito, noções de colonialismo, imperialismo, dependência e interdependência, assim como as de projeto nacional, via nacional, capitalismo nacional, socialismo nacional e outras, envelhecem, mudam de significado, exigem novas formulações. Fecha aspas. Do ponto de vista do trabalho, empresas industriais e comerciais, centros financeiros, mídia, se redistribuem por diferentes países e continentes num processo de descentralização e pulverização
que obriga a flexibilizar os processos de produção e a adaptar-se a exigências de consumo heterogêneas e incessantemente mutáveis. A consequência é a desterritorialização de, eu cito de novo Yanni, coisas, gentes e ideias, fecho aspas. Dissolve-se o mundo agrário, que adota o padrão do urbanismo e declina como, eu cito, motor decisivo da história, fecho aspas. Reduzem-se igualmente as soberanias nacionais, tuteladas pelas estruturas globais, mas, contraditoriamente, reforçam-se as regionalizações, se bem que integradas à globalização. A principal estratégia da dominação global pelo alto capitalismo, é assim que eu o chamo, é a transcendência do capital em relação a mercados e fronteiras, regimes e culturas, universalizando-se. Segundo Yanni, ele, eu cito, articula os mais diversos subsistemas econômicos nacionais e regionais, os mais distintos processos nacionais de organização da economia, as mais diferentes formas de organização social e técnica do trabalho, subsumindo moedas, reservas cambiais, cartões de crédito, etc. Fecho aspas. Ignorando limites territoriais, este capital, o alto capitalismo, mundializa as forças produtivas, deslocando trabalhadores para todo lado, desempregando e reempregando, com as consequências inevitáveis de desterritorialização e reterritorialização, embaralhando aspectos culturais, linguísticos, raciais, religiosos e alimentando xenofobias, fundamentalismos e violência. Emerge, entretanto, também um outro lado, uma espécie de consciência global em que diferentes indivíduos e grupos percebem, apesar da sua diversidade, uma pertença a um planeta, muito porque se acirram as contradições entre sociedade e natureza, esta sempre mais subalternizada. Preocupações ecológicas e antiespecistas afloram, formas de vida alternativa emergem, tensionam-se ante as tradicionais, imbricam-se, determinando hibridismo e novas configurações sociais, hábitos de consumo responsável, ao lado de um desperdício sem conta, como se verifica no mundo de hoje. Num certo sentido, o deslocamento de populações, a migração individual ou coletiva, em geral encarados como sofridos exílios, tem lados positivos, pois o enraizamento no local e numa identidade específica podem, no entender do mesmo Yanni, eu vou citá-lo, dificultar a percepção do que é outro, estrangeiro, diferente ou estranho, assim como o que é internacional, multinacional, transnacional, mundial, cosmopolita ou global, fecha aspas, contribuindo para o isolacionismo que rejeita e combate, quando não destrói, o diverso. O jogo de forças entre o global e o local, o nacional e o transnacional, o capital e o trabalho, reflete-se sobre as questões culturais, como nós sabemos. Desestabiliza principalmente a noção de identidade, essa capacidade do sujeito de saber-se como uno, mesmo sendo múltiplo, conforme a sua posição nos vários aquis e agoras sociopolíticos e ideológicos e os outros que o confrontam. Não é sem motivo que o Stuart Hall prefere caracterizar a identidade difusa e instável da era global pelos processos de identificação posicional e não pelo sujeito absoluto do racionalismo cartesiano. Identidades multifacetadas na esfera cultural afetam, evidentemente, os processos de representação. Hall adverte que, em qualquer meio de representar, traduz seu objeto em termos de tempo e espaço. Se a globalização e as novas redes de transporte e comunicação determinaram a chamada compressão espaço-tempo, caracterizada por David Harvey na condição pós-moderna, as identidades reagem, fazendo-se flutuantes, diz Hall, e eu cito,
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos. Fecha aspas. O Richard Sennett, diante dessa intensidade de desvinculações produzidas pelo capitalismo globalizado, se pergunta sobre como seria possível reunir de novo as pessoas, fomentar a comunidade quando as instituições se fragmentam. A cultura da globalização exige que o indivíduo aceite relações de curto prazo e esteja sempre migrando de emprego e de lugar, que supere a obsolescência das capacitações com constantes reciclagens, que deixe o passado para trás, descartando experiências já vividas. Ora, se trata de uma adaptação à mudança e à sua velocidade, o que nem todos conseguem, pois a maioria necessita, eu cito o Sennett, de uma narrativa contínua em suas vidas, orgulhando-se de sua capacitação em algo específico e valorizando as experiências por que passou. Fecho aspas. Como saída para o impasse, segundo ele, importaria encontrar meios para que os sujeitos consigam criar narrativas de si mesmos, mesmo incoerentes, ligadas ao mundo do trabalho, com outras ofertas de regimes que os desafoguem da mera luta pela sobrevivência. Outros recursos seriam valorizar a perícia, o querer fazer bem feito, pois os talentos são diversos, mas só os que se comprometem, mesmo mudando de tarefa, obtêm resultados econômica e socialmente valiosos. E reforçar o sentido de utilidade do indivíduo num plano maior, principalmente do serviço público, tendo o Estado como empregador e não apenas empresas privadas, especialmente dedicadas ao atendimento aos mais frágeis da sociedade, idosos e crianças, que não geram lucratividade. Evidentemente, as propostas de Sennett são teóricas, embora a gente saiba que alguns países estão pensando nessas alternativas. Se as identidades e as representações e autorrepresentações sociais são postas em xeque, elas repercutem inevitavelmente sobre a produção e consumo de bens simbólicos. Gordon Matthews, em A Procura de um Lar no Supermercado Cultural, afirma que, eu cito, teóricos da globalização e da cultura global têm observado com frequência que o mundo de hoje se assemelha a um shopping, a um mercado, a um supermercado, mas diferentes pensadores dão importância emocional diferente a esse desenvolvimento. Fecha aspas. Uns defendem-no pela expansão das formas étnicas disponíveis para todo mundo e em todo o mundo. Outros contestam o desenraizamento que leva à necessidade de permanentemente escolher, transformando as culturas em construções individualizadas, em que o consumidor de bens simbólicos junta do supermercado os ingredientes que quiser para a sua salada pessoal. Trata-se do sujeito pós-moderno, cito, sem verdade nem raízes para guiar alguém, mas somente as suas próprias preferências, da maneira como são moldadas pelo mercado. Fecho aspas. Ora, já Adorno e Horkheimer, no ano de 1947, em A Dialética do Esclarecimento, apontavam para a pauperização da cultura sob o influxo da indústria cultural moderna, que na expansão globalizada do capital, suplementada pela mídia também global, fornece os produtos desse tal supermercado cultural hoje em dia. Muito avisadamente, os dois teóricos afirmavam, em relação ao capitalismo liberal da época, que na cultura de massa, eu cito, todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Fecha aspas. A adesão aos idiomas da moda, a imitação das celebridades, a aquisição de bens divulgados na mídia,
Eu cito, de novo, os dois. Tudo isso atesta a tentativa de fazer de si mesmo um aparelho eficiente e que corresponda, mesmo nos mais profundos impulsos instintivos, ao modelo apresentado pela indústria cultural. Fecho aspas. A posição dos dois sociólogos é hoje encarada como demasiado pessimista, por aqueles que não percebem que o capitalismo avançado cooptou todas as alternativas de resistência. No âmbito da indústria editorial, também ela parte integrante do totalitarismo da indústria cultural, a liberdade de escolher o mesmo se mascara sob diversos slogans, como ousado, criativo, singular, único, e eu diria mais, marginal, hoje em dia. Os leitores consumidores, diante da torrente de ofertas com que se deparam nas prateleiras, entre obras originais e traduções, iludem-se com um espetáculo de variedade e pletora, como se a repetição dos padrões não orientasse as suas escolhas. O que se repete, por exemplo, nos mecanismos de busca do Google, que já estão programando o que tu queres. As próprias classificações empregadas para ordenar as prateleiras já indicam que os setores maiores de uma livraria serão os de autoajuda, compreendido aqui também como livros para empresários, e para espíritas, que são o maior número de lançamentos. Os de literatura infantil, infanto-juvenil e didática, enquanto narrativas ficcionais, poesia e teatro ocupam parcos espaços, em geral com um estoque de apenas 1 ou 2 exemplares. Poder-se-ão encontrar, certamente, obras-primas em cantos menos visíveis, enquanto nos mostruários frontais vão aparecer apenas os nomes da última moda crítica que alcançaram alguma repercussão midiática, que já foram exemplificados hoje de manhã, pelo que eu ouvi. O supermercado de livros espalha-se globalmente, devorando as pequenas livrarias e os editores independentes. No Brasil, a indústria editorial recolheu-se, por longos anos, no escasso consumo interno, muito escasso, na verdade, com técnicas de marketing elitistas, lamentando o decréscimo de leitores e reclamando políticas públicas de incentivo à leitura. Tanto insistiu que, graças à regularidade do Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNBE, voltado para o atendimento do ensino público fundamental e médio, mercado global de livros sobre o brasileiro. Nos últimos anos, todavia, surge um tímido movimento contrário que tem se configurado no sentido de que, considerando o negócio editorial como empreendimento econômico de exportação, o país ganha divisas também com a sua produção de livros. Num artigo publicado na revista Brasil, vou fazer propaganda da nossa, Mari Carmen Vilarinho Pardo, lá da Universidade de Santiago de Compostela, registra os recentes convites ao Brasil para participação em feiras internacionais do livro, imputando ao fenômeno uma maior mobilização institucional, antes praticamente inexistente, que planifica e programa eventos e iniciativas de difusão da literatura nacional. Entre os organismos envolvidos nessa dinâmica, informa ela, estão a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, APEX, e a Câmara Brasileira do Livro, CBL, que assinaram, em 2008, um convênio de colaboração intitulado Brazilian Publishers, destinado a implementar um conjunto de ações, entre elas a venda de direitos autorais, participação em feiras, eu estou citando a Pardo, e eventos internacionais, e programas de incentivo às exportações, como a apresentação do mercado brasileiro para empresários e formadores de opinião estrangeiros. Fecha aspas. Eu vou acrescentar uma nota de rodapé. Os dois órgãos o renovaram em 2013, prevendo o valor de 3.475 bilhões para exportações até 2014. O site informa que, eu cito, nos últimos anos, as empresas integrantes do Brazilian Publishers vêm conseguindo bons resultados no aumento de exportações, tanto de venda de livros físicos quanto de direitos autorais.
Em 2010, elas venderam 1 milhão e 650 milhões de dólares em livros físicos para o exterior. Em 2011, o valor passou para 1 milhão e 850 mil dólares e, em 2012, atingiu 2 milhões e 400 mil dólares. Já as exportações de direitos autorais passaram de 495 mil em 2010 para 880 mil dólares em 2011 para 1 milhão e 200 mil dólares em 2012. No ano passado, Angola, Colômbia e Estados Unidos foram os principais mercados alvos do projeto. Ora, a inclusão de Foreign Rights Agents nas editoras brasileiras, que não existiam antes, o projeto comprador, que reúne editores estrangeiros e nacionais em encontros de mútuo conhecimento, o incentivo a traduções operado pela Fundação Biblioteca Nacional e pelo Plano Nacional do Livro e Leitura do MEC, refletem uma promissora atitude proativa que resultou na presença do Brasil na Feira de Frankfurt de 2013, que é a maior de cunho internacional, como país homenageado, e onde o Luiz Rufato fez um belo pronunciamento mostrando como é que estava a situação brasileira dos autores aqui no país. Se o país, segundo a Câmara Brasileira do Livro, fornece 50% do total de livros da América Latina, uma parcela, mesmo menor, deve estar dedicada ao texto literário. Entretanto, a atual literatura brasileira só há pouco aparece nas listas internacionais, onde ainda preponderam Paulo Coelho e Jorge Amado. A produção editorial brasileira, em 2012, segundo o Sindicato Nacional de Editores, o SNEL, chegou a 57.473 títulos, com 485.261.331 exemplares, sendo comercializados 434.920.064 exemplares, portanto, quase todos, num total de 984.602, não, eu acho que é mais que isso. Tá, enfim, é um número muito grande. E vocês podem consultar no site do SNEL. O sindicato não informa sobre a área de literatura, eles não fazem seleção. Mas se observa nas livrarias um numeroso elenco de autores de aparecimento mais recente. Além disso, no site do Centro Internacional do Livro da Biblioteca Nacional, há uma esclarecedora relação das últimas traduções incentivadas pelo Programa de Apoio à Tradução e à Publicação de Autores Brasileiros no Exterior. No ano de 2013, o ano passado, são 26 obras, na maioria de autores contemporâneos, com algumas raras incidências de clássicos ou modernos. Eu vou citar rapidamente só os títulos em português, tá? Para não citar as traduções. Bom, em alemão saiu na revista Akzente um dossiê sobre o Carlos Drummond de Andrade, traduzido. E, numa publicação chamada Rio de Janeiro, um convite literário, foram selecionados contos da Adriana Lunardi, do Aníbal Machado, do Drummond, Cecília Gianetti, Clarice Lispector, Ferreira Goulart, João Antônio, João Gilberto Noll, Luiz Rufato, Miguel Sanches Neto, Nélida Pinhon, Rodrigo Lacerda, Sérgio Santana, Sônia Coutinho, Vinícius Jatobá, em tradução para o alemão, que, aliás, eu acho que é o país que menos traduz brasileiros dessa lista. Em espanhol saíram o Livro dos Mandarins, do Ricardo Lísias, O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, O Corpo Sutil, do Ricardo Corona, o Ilmê, de Cláudio Daniel, o Uruguai, do Basílio da Gama, no México, por sinal, A Morte do Brasil, do Ledo Ivo, o Rio Silêncio, do Antônio Moura, a Metade da Arte, do Marcos Ciscar, e, por incrível que pareça,
O Tempo e o Vento, o Retrato do Érico, que é uma edição nova, né, que não existia antes na Espanha. Bom, em chinês, saiu, o ano passado, um livro do José Mauro de Vasconcelos, Doidão, e Vamos Aquecer o Sol. Tá? Em inglês, saiu O Punho e a Renda, do Edgar Telles Ribeiro, O Agosto, do Rubem Fonseca, O Diário da Queda, do Michel Laube, e a Queda, do Diogo Mainardi. Em francês, do João Paulo Cuenca, O Único Final Feliz para uma História de Amor é um Acidente. Da Lígia Borjunga saíram 2, Nós Três e Angélica. Da Astrid Cabral, Alameda. Do Luiz Fernando Veríssimo, Os Espiões. Da Carola Saavedra, O Paisagem com Dromedários. E do Wellington Berg e o Flávio Colim, Histórias Gerais. Em hebraico, saiu de novo O Diário da Queda, do Michel Laube. Em italiano, saiu Os Brusundungas, do Lima Barreto. Em vietnamita, saiu Nossa Terra, do Antônio Torres. Veja bem. Então, esse é só para dar uma ideia para vocês, a maior parte desses autores é nacional, né, e contemporâneo. Aliás, desculpem, é contemporâneo. Se o montante pode parecer pequeno, um único ano, há que lembrar que, antes desses incentivos governamentais, as obras literárias brasileiras traduzidas eram muito poucas, demandando anos para o seu escoamento. Anos e anos, dezenas de anos, para escoar uma edição. Pode-se discutir que os romances e poesia traduzidos nem sempre são os mais representativos. Mas, em iniciativas desse alcance, não se pode excluir a alta ou a média literatura. Trata-se de atender às expectativas de um mercado que não é o interno, mas o estrangeiro, cujas preferências, no passado, oscilaram entre o exotismo e o localismo, o trópico e o subdesenvolvimento, com as exceções de sempre. Clarice Lispector e Guimarães Rosa, depois Machado de Assis, mas atingindo, naquela época, públicos leitores muito reduzidos. O interesse mundial agora privilegia temas como minorias étnicas e de gênero, a socialidade, relacionamentos fungíveis, vidas à deriva. Basta ver os lançamentos de traduções. Segundo o blog da Estante Virtual, os autores nacionais mais lidos no exterior, além dos mapeados pelo projeto Conexões Itaú Cultural de 2012, que eram Machado, Clarice, Guimarães, Jorge Amado, Graciliano, Chico Buarque, Moacir Scliar, Mário Oswald de Andrade, Drummond e Rubem Fonseca, seriam Milton Atum, com livros em 17 países, Bernardo Carvalho, cujo 9 Noites apareceu em 11 países, Patrícia Mello, presente em 20 países com Elogio da Mentira, Eduardo Spohr, com A Batalha do Apocalipse, Daniel Galera, com Mãos de Cavalo, e Ednei Silvestre, com Se Eu Fechar os Olhos Agora, este publicado em 6 países. A globalização das culturas trouxe a autores e editores nacionais o desafio de fomentar o desejo do outro, no sentido não de satisfazê-lo com o esperado, que seria o carnaval, sexo e miséria, mas no de mostrar as múltiplas identidades e complexidades do ser brasileiro e o talento para apropriar-se dos gêneros eurocêntricos e torcê-los para a figuração de um território ainda subalterno, mas capaz de interesse humano. O fato de que a literatura brasileira, até bem pouco tempo, era praticamente desconhecida além fronteiras, infunde valor às iniciativas mercadológicas que expandiram a oferta de títulos em tradução para idiomas europeus e asiáticos, demonstrando que a ação governamental, em conjunção com o capitalismo empreendedor, pode alterar um panorama de penúria e transformar-se num operador de intervenções sociais significativas e concretas, ou seja, levar o Brasil ao mundo sem subserviência. Franco Moretti aponta para o fato de que o velho sonho de Goethe, da Weltliteratur,
hoje é uma realidade de que não se pode fugir. A literatura é um sistema planetário de literaturas interrelacionadas. O que ele adverte é que o sistema literário mundial é igual e desigual ao mesmo tempo. É uno, porque os produtos podem transitar entre países cujos mercados os aceitem. É desigual, porque uma cultura, em geral, periférica é interseccionada por outra dominante que a desconhece. No entretanto, na primeira surge um compromisso entre uma forma hegemônica e materiais e formas locais. Se a forma, como quer o Frederick Jameson, para citar um só, é uma abstração das relações sociais, a questão histórica das desigualdades, obscurecida pelo globalismo, transparece numa ruptura formal, porque o mundo representado e a visão de mundos locais colidem com uma forma dominante no gênero. Nessa colisão está a possibilidade de internacionalização dos textos sem subalternidade. Poder-se-ia sugerir que a forma dominante supera as fronteiras nacionais, enquanto a forma e matéria local afirmam as identidades heterogêneas. O que se observa na literatura brasileira é que a que circula hoje em outros países realiza a estratégia do igual-desigual. Fala do país numa estrutura formal sintonizada com as formas que veiculam os novos comportamentos da sociedade globalizada, mas mantém o seu machadiano instinto da nacionalidade. Como o país, como o Brasil, é um país multirracial e com enormes desigualdades regionais, os textos literários traduzem a diversidade de pontos de vista e cenários, conforme produzidos nas grandes cidades, nas suas periferias ou em zonas menos urbanizadas. Mas a sua forma, atualizada segundo modelos estruturais dos países desenvolvidos, permite a sua legibilidade internacional. Quanto mais afastada destes, menos consegue atingir os mercados estrangeiros. Isso seria lamentável, vamos dizer assim, já que nós estamos nesse mundo realmente interseccionado e conectado. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Bom, é um texto valente, uma pesquisa trabalhosa também, né? E, Glória, eu tenho assim, uma dúvida, não sei em que momento você falou, sem subalternidade. É no fim. Pois é, mas eu não peguei toda a frase, quer dizer, eu não peguei a ideia exatamente, mas... Vamos dizer assim, se eu consigo internacionalizar a literatura brasileira, utilizando formas e temas locais, mas subvertendo, vamos dizer assim, a forma globalizada do gênero, eu consigo transpor fronteiras e chegar ao mercado planetário, vamos dizer assim, a República Mundial das Letras. Uhum. E isso é que permite, por exemplo, que eu leia, eu vou dar um exemplo, uns romances indianos, como tem vários no mercado, por sinal, né? E consiga, vamos dizer assim, perceber o que é ser um indiano hoje num país, lá em Bombaim, por exemplo. Né? Assim como se eu tomar aquele... Eu gosto muito desse texto aqui, do Cuenca, se vocês conhecem, esse que eu citei. Foi traduzido? O único final feliz para uma história de amor é um acidente. Vocês vão ver que a narrativa é um romance pós-moderno, com certeza, naquele estilo bem norte-americano, por sinal. Mas a história tem toda a loucura brasileira envolvida. Então, é isso que... É a representação de uma voz subalterna. Exatamente, mas projetado no mercado internacional. Exatamente, por aí. Porque subalterno nós continuamos sendo, né? Não se esqueçam. Até para a sustentação do capitalismo. Não é mais os Estados Unidos, é o globo inteiro. Vamos, então, eu acho que é uma proposta rica, né? Agora, uma coisa que me causa espécie também, que eu não sei se você saberia responder, é como é que são dotadas essas verbas? Quem que escolhe esses escritores
que serão traduzidos. Você falou em estrangeiros visitando as editoras e talvez fazendo seleções. Né? E aqui, por exemplo, a gente tem várias universidades, a gente tem leitores brasileiros, a gente tem escolas. Quer dizer, não seria também o caso de ter um diálogo, né? Recrutar pessoal interno também para dialogar com essas... Bom, a iniciativa desse programa de traduções é da Biblioteca Nacional. O modo como eles, vamos dizer assim, selecionam os títulos é um tanto quanto secreto. Realmente não é um mecanismo aberto. A gente sabe que eles têm um corpo de consultores, né? E que esse corpo de consultores é um corpo normalmente qualificado, mas não há um diálogo, por exemplo, com a rede universitária. Né? Aquilo que a gente vinha discutindo aqui, né, de que a crítica está muito vinculada ao periodismo acadêmico e não mais atinge, vamos dizer assim, o grande público através dos jornais, como antigamente, porque antigamente a gente lia a crítica nos jornais, primeiro nos rodapés, depois nos suplementos literários, mas havia uma circulação muito mais ampla, né, das posições críticas sobre os textos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem faz crítica de verdade é a universidade e os seus periódicos. Essa crítica não sai de dentro da universidade. Não sei se você sabe, ninguém lê periódico acadêmico nem sequer dentro da universidade. Eu aposto aqui, quem é que já leu algum número da Brasil, a não ser a Lúcia? Tem 3. Não, mas eu acho que quem é que leu o Gragoatá? nas faculdades de letras, que os alunos não compram também os últimos remanescentes de suplementos literários. Ah, não. Nós temos temos poucos hoje, mas também não são comprados. Você fala, recomenda, você diz, eu levo muito estímulo, mas eu noto que o aluno de letras ele não se informa bem. Ele não vai à cata de certas experiências. Né? O pessoal da comunicação tenta fazer isso mais, o pessoal de artes plásticas faz isso mais, mas o aluno de letras fica muito encafifado ou na biblioteca particular ou nas bibliotecas universitárias. Só um pouquinho, eu diria assim, que existe uma diferença entre o aluno de letras, que é o número de cursos de graduação de maior quantidade no Brasil. Não sei se você sabe, é o que tem mais cursos. Portanto, é uma multidão de gente que se forma em letras. Só que a atitude do aluno de letras não é a mesma do estudante de física, por exemplo. Os físicos leem alucinadamente em qualquer língua, desde que eles consigam acesso a ela. Nós, infelizmente, não somos muito assim. A gente só faz pesquisa obrigado pela sala de aula, em geral. Não vai atrás de outros conhecimentos. É muito raro encontrar um aluno excepcional, vamos dizer assim. Claro que existem, graças a Deus, eu tenho alguns maravilhosos. Mas a massa toda é que vai atuar como professor de literatura, vai fazer o incentivo, digamos assim, da leitura nos níveis da população mais amplos e não vai atuar da forma como a gente gostaria que fosse. Então, vamos dizer assim, essa circulação da crítica se torna muito restrita. Qual é o professor de ensino médio que vai, digamos assim, antes de preparar uma aula, vai ter tempo de ver quais são os críticos que estão trabalhando em periódicos importantes que dizem alguma coisa sobre o autor que ele quer trabalhar? Isso é muito complicado na situação atual. Né? A gente sabe disso. Tu mesmo falaste hoje de manhã, não foi? Há muito pouco trabalho, há muito pouco tempo de trabalho, né, disponível para o professor, e há muita resistência das instituições, inclusive das universitárias, né, que exigem das universitárias públicas, não só privadas, que exigem uma grande quantidade de produção, mesmo que essa produção não seja muito além do trivial, cá para nós.
Eu falo isso porque o Brasil tem uma dificuldade muito grande em conseguir artigos originais, que nunca foram publicados e que sejam originais no sentido do termo, ou seja, que criem conhecimento. Então, isso acontece em várias das revistas periódicas. Isso mostra um certo tipo de mercado também, que funciona dentro das universidades, um mercado que não é um mercado, vamos dizer assim, pecuniário, mas é um mercado de valor de pontos, como vocês mesmos citaram hoje. É ponto para subir na carreira. E esse mercado ele é também nefasto nesse sentido, eu acho. Ele nos torna mais subalternos. Tá? Pode falar, por favor. Ela queria fazer uma pergunta. Rafaela, precisa ser gravada? A gente está filmando aqui. E olha, gente, a Rafaela vai perguntar e vai abrir o debate. E vou só abrir para mais uma pessoa para a gente tomar um cafezinho. Infelizmente está. Licença. Licença, só um adendo. A professora Lucilena tinha comentado de o que é selecionado para tradução. E aí eu acho que é meio repetitivo, talvez, mas a revista Granta, que selecionou os 20 melhores escritores com menos de 40 anos do Brasil. E isso tem uma visibilidade muito grande, porque é uma revista internacional, e, a partir desse momento, para alguns escritores, são contos, mas, às vezes, são primeiros capítulos de livros, algo assim, tal livro que eu vou lançar. Então, eles já lançaram o primeiro capítulo desse livro, o que eu acho que deu uma visibilidade maior para vários escritores. Eu acho que o primeiro capítulo do Michel Laub está lá, do Cuenca, do Galera. Então, assim, não sei também como foi essa seleção. O Marcelino Freire criticou muito essa seleção desses 20 escritores com menos de 40 anos. E vários escritores... Sim, vários escritores assim, foram contra. Então, só esses que valem a pena serem lidos em todo o Brasil? Então, acho que responde um pouco essa pergunta do que é selecionado, mas também, a partir daí... A minha preocupação com os critérios estava ligada ao problema do uso do dinheiro público. Né? Quer dizer, se você recebe visitantes de fora, que eu não sei exatamente quais são, que estão interferindo também na compra de livros de fora para serem traduzidos, novos best-sellers, ou que vão procurar traduções brasileiras, ou fazer tradução de brasileiros, me lembro o caso, que foi um escândalo nos jornais, de um editor alemão que, incentivado pela ideia da Biblioteca Nacional de querer talvez comprar volumes, ele é convencido por alguém que devia fazer parte de uma certa equipe privada de que ele devia publicar um livro, traduzir o livro do Sarney. E depois ele não vendia um. Ele queria cobrar da Biblioteca Nacional que comprasse os livros que ele tinha acreditado em algum depoimento. Quer dizer, então, nem sempre o escritor brasileiro nem consegue ser lido dentro aqui do Brasil. Né? Quer dizer, há uma necessidade de divulgação externa, claro, mas há também uma dificuldade de divulgação interna, que, quando a gente vem para a crítica de rodapé, de um Antônio Cândido, de um Álvaro Lins e outros, mas também quantos eram os leitores disso. E, por exemplo, Mário de Andrade, quando vendeu a Manuela para publicar o livro dele, não para comprar o Brecht, mas depois ele pagava, mas eram 200 exemplares. Não é? Quer dizer, se eles não tivessem feito uma espécie de autopropaganda, várias revistas, não é, que também deviam sair dos seus bolsos, Claxon e outras, você não teria a divulgação dessa obra. O cara pegava e dava para 200 intelectuais, que então faziam uma repercussão daquilo, escreviam nos jornais, etc. A própria Claxon, ela era editada em francês e em português. Quer dizer, era um pequeno grupo. Quer dizer, hoje a gente tem uma certa massificação do ensino, que corresponde também a uma democratização e um abaixamento. Né? Então, é preciso tentar fazer com que essas pessoas que estão ainda na periferia da leitura, que elas tenham acesso a escritos. Quer dizer, a biblioteca tem que financiar não só a tradução, mas também acesso ao livro, fornecendo escritos nacionais a todas as bibliotecas da periferia do Brasil, de cada estado e dentro de cada estado.
sem o que a gente não sai desse marasmo. Eu falei no programa aquele do PMBE. O programa do PMBE distribuiu milhares de livros de bons autores nacionais. As comissões eram de críticos literários de vários estados, realmente das universidades. Foram selecionados para ensino fundamental e para o médio também. Muitos bons livros. Sabe o que acontecia com os livros? Eles eram levados para as escolas e ficavam empacotados dentro das bibliotecas. E não circulavam. E uma parte desse programa era um livro destinado ao aluno. O aluno levava para casa, era dele, era para formar uma biblioteca particular. As escolas não entregavam para as crianças. Burocrática, não, é por... Tu já compraste em sebo, é claro. É. Vendido aquilo no sebo depois. Ou seja, e existe, ao mesmo tempo, um movimento muito grande de leitura no país. Existe nas periferias, existe nas vilas, nas periféricas das cidades maiores. Há muita gente comum do povo que organiza a biblioteca pessoal e abre para a comunidade. Ou seja, existe o outro lado também. Né? Eu acho importante essa pesquisa que você fez, esse levantamento e essas discussões. Que é na materialidade da produção e da circulação que a gente vai conseguir sair fora, digamos assim, de uma visão puramente elitista de literatura. Tá? Nós temos que usar mais esses recursos, né? De mídia, por exemplo, uma videoconferência, quer dizer, fazer com que os eventos se multipliquem em todas as faculdades de uma determinada região, ou de várias regiões. E quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, bota telão, né, no corredor. Aqui devia ter um telão lá embaixo, entra e sai, as pessoas ouvindo. Um para e ouve, o outro não para e vai embora. Quer dizer, isso é importante, porque cada um também cuida um pouco para que isso, trazer suas ideias. A gente, esse semestre, enfatizou muito no seminário que viessem textos inéditos, né, não publicados, textos gerados para o seminário, o que qualifica melhor o despertar de uma consciência acerca de um temário fundamental, não é ficar também pegando, botando meia sola num texto que você já tem, que era sobre outra coisa, aí você vai e inventa que serve para tudo, quer dizer, igual manequim, sei lá. Sabe calça de gordo, né, ou de gorda? É assim, ó. Aí você bota essa calça, você não sabe se engordou ou emagreceu. Agora, você, quando compra um manequim, né, então a gente quer agora o estiloso. Tem que ficar chique ali, Rick Santos. Agora... Não é uma pergunta, é uma dúvida. Eu sei que nós já estouramos o tempo. Estouramos o tempo. Nessa sua lista, Glória, é um programa para ficcionistas, não é? Porque não parece nenhum poeta aí. Eu fui anotando mentalmente aqui no papel, depois eu parei, porque são muitos os... Não, bem, quem é que escolheu? Eu imagino que é uma coisa, eu não sei como é que funciona, eu ainda vou me... E são sempre os mesmos, né? Que estão aí na... É sempre os que estão na mídia. Exatamente, eu não vi ninguém aí... Muito diferente. Não. Não tem. Agora, por que não tem poeta, por exemplo? Não tem um dramaturgo. Dramaturgo nenhum. Né? Por quê? Bom, para começar, pouca gente... Como tu disseste, Deneval, pouca gente lê poesia e trabalha com poesia. Então, se tu tens um consultor lá na Biblioteca Nacional, que tem uma revista Poesia hoje, que é muito boa, por sinal, ele não está nessa comissão, provavelmente, está na outra. Né? Tem esses lados burocráticos, né, de territórios. Tem muito território fechado. Né? Agora, quem... Cultura, você vê. Todos esses autores que ela citou, ou eles estão em programas de televisão, no Multishow, ou nos canais Arte. Quer dizer, no outro dia eu estou passando lá o canal Bernardo Carvalho. Daqui a pouco troco de canal Milton Ratum. Nada contra eles, até são os autores que eu estudo. São maravilhosos. Mas eles têm um canal imenso, ainda tem a verba pública, então... São esses que serão os canônicos logo
Logo, é verdade. São canônicos alguns deles. Né? Agora, para acender o cânone, existe um processo sempre. O cânone, nunca termina essa discussão. O cânone existe, não adianta dizer que não existe. Existe um cânone global e também existe um cânone nacional de vários países. Quem é que conhece o romance colombiano aqui? Não! Não, eu estou falando nos contemporâneos. Ninguém conhece. Nós não lemos a América Latina recente. Mas a América Latina foi uma invenção, não é? Dos departamentos franceses e norte-americanos. Dentro da ditadura, né, foi uma invenção externa. Nós não formamos uma América Latina. Isso não existe. Pergunte a um latino-americano. Existe ainda o Tratado de Tordesilhas, quer dizer, é uma América que fala espanhol, né? E é uma América que fala português. E as duas não se conhecem. Não se conhecem. Talvez não se dão porque não se conhecem. É uma solidão, para aproveitar uma propaganda do João Gilberto, é uma solidão continental. Quer dizer, a ser apresentada a literatura latino-americana na França e nos Estados Unidos, gente. Em lugar nenhum, o Brasil não estuda isso. Quando estuda, é o quê? São os canônicos, ou então você vai estudar os escritores de fala espanhola que estão radicados nos Estados Unidos, por exemplo, os chicanos. Né? Não está na moda, é uma literatura que ganhou espaço. Né? Eu própria trabalhei no Novo México, conheci o Rodolfo Anaya, enfim. Palhetas de Guaiava, da Erlinda Gonzalez Berry. Né? Então, é uma literatura mexicana. Vai botar México é Latinoamérica, quer dizer, também são nomeações. E é Mexican-American, né? Quer dizer, então, é o chicano. Quer dizer, então, essas geograficações e desgeograficações, elas são e não são importantes, mas tudo isso tem uma deriva de sorte, propaganda, interesse econômico, mas, na verdade, foi o momento em que muito se faturou, quer dizer, de um lado se financiava o impedimento, né? Se financiavam as ditaduras na Latinoamérica. Do outro se criavam os departamentos e o MEC e o ZEID, não é? Porque, afinal de contas, bate com a mão, bate com a outra, e aí você, um para o diabo, outro para Deus. Né? Um para o padre, outro... Enfim, um no prego, outro na ferradura. Né? Quer dizer, são jogos políticos internacionais que atacam o setor cultural. E hoje, que você não tem mais uma infraestrutura, você não chama mais o econômico de infraestrutura. Na verdade, você tem como estrutura, superestrutura, o econômico. E é ele que virou a nova mitologia contemporânea. Isso há muito tempo. Benjamin já tinha visto a questão da religião do capitalismo, quer dizer, ou o capitalismo como religião. Eu agradeço muitíssimo esse trabalho minucioso, riquíssimo e inteligente, que é até difícil de ser perguntado e discutido, né, porque ele é tão intrincado e tão poderoso que vai ser exigida uma leitura, mas enfim, vai sair no nosso... Eu já dizia para o Paulo, todo entusiasmada, gente, que livro que vai sair no próximo seminário das apresentações das meninas também, né, da meninada, que está em pé de igualdade, aí está produzindo. Agora, é preciso acreditar que vale a pena ler. Eu me lembro de um aluno aqui da UF, num dia, eu perguntei assim, o que vocês leem, né? O que você leu, meu filho, esse ano? Ele disse, nada. Eu, sem querer, falo sem pensar o que o meu inconsciente me grita, perguntei-lhe, e por que você está aqui no curso de letras? Era o primeiro semestre. Ele disse, não sei, porque eu não passei em odontologia. Eu disse, mas, filhinho, você é tão jovem, faz de novo o vestibular. Ele sumiu da turma. Passa um ano, ele chega e vai me visitar numa sala de aula. E faz um lindo discurso de agradecimento. Professora, obrigada que a senhora me mandou fazer de novo. Me perguntou aquele negócio. Eu não tinha nada que fazer aqui, não. Eu estava aqui meio no desconsolo e vim fazer uma faculdade para não ficar parado. Quer dizer, tem muita gente fazendo letras porque não tem que ter prova de língua estrangeira.
ou que não tem que estudar uma língua estrangeira. Antigamente, português e literaturas era o, né, o chique. Hoje, há muitos alunos que fazem letras porque não passariam em qualquer outra faculdade. Têm consciência disso. Isso é terrível. Mas não quer dizer nada também, porque você pode, tendo usado esse artifício, se eu quisesse muito entrar e soubesse que não tenho nível, eu fazia isso também. É justo. Agora, o ruim é você permanecer assim. Você tem 4 anos para mudar e não quer mudar. Aí não tem pobreza, não tem país ruim, não tem nada que justifique, né? É você que está acostumado a ficar deitado na rede com o Jaguaribe, lendo qualquer coisa menos o livro. No jornal vai todo presente. A gente não lê o jornal. Isso já foi dito no Manifesto para o Brasil. Né? A maricota lendo o jornal. No jornal está todo presente. Mas, se o aluno não compra o suplemento literário, os poucos que tem, se ele não discute arte, se ele não vai, se ele não faz nada além da sala de aula, e mesmo da sala de aula ele, às vezes, não consegue ler, ou então inventa que não conseguiu. Tinha uma aluna que não conseguia comprar o livro 3 meses depois do curso começado. E, quando ela conseguiu, ela veio para a aula sem ter lido o livro. Bom, se fosse verdade que levou 3 meses, a pessoa tinha lido o livro de um gole na véspera daquela aula. Então, não tem o gosto de ler, não quer fazer, o que está na hora da gente se perguntar e perguntar o que você está fazendo com a sua vida, com o seu prazer, com o seu gosto, né? Por que aqui? Bom, agora está na hora da gente ir para lá, que tem comidinha. Gente, muito obrigada. A gente volta no terceiro momento. Espero que vocês ainda resistam.